A beleza da península de Yucatán se espalha por uma região envolta por uma exuberante selva tropical banhada pelo Mar do Caribe, com seus tons inspiradores de turquesa e azul profundo. Aqui, centenas de milhares de visitantes chegam todos os anos para aproveitar o esplendor natural e requintado da gloriosa Riviera Maia. No entanto, muitas outras maravilhas estão sob a superfície dessa área, escondida da maioria das pessoas, esperando para serem descobertas. Estima-se que 10.000 cenotes, ou pontos de acesso abertos ao maior sistema de cavernas submersas do mundo, salpicam a península de Yucatán. Essas conexões superficiais com o sistema fluvial subterrâneo de fluxo lento foram criadas naturalmente há milhões de anos. Originalmente, esta península estava no meio de um sistema gigante de recifes. No entanto, durante a Idade da Pedra, quando o nível dos oceanos diminuiu, partes do recife ficaram expostas e o coral não conseguiu sobreviver. Como resultado, surgiu uma enorme plataforma de calcário formada por esses esqueletos de corais. Devido à sua natureza porosa, as águas da chuva, ligeiramente ácidas, infiltraram-se através da rocha calcária alcalina e criaram um extenso curso de água subterrâneo com as suas muitas cavernas. Após a última idade do gelo, os níveis de água do oceano subiram, saturando as cavidades subterrâneas, colapsando algumas, resultando em buracos conhecidos como cenotes. Alguns cenotes apresentam formações de cavernas fascinantes, com vários tamanhos de estalactites e estalagmites, em formas de gelo. Outros são protegidos pelo governo mexicano e tornaram-se importantes sítios arqueológicos, enquanto outros ainda são considerados sagrados e até assombrados pela população maia passada e presente. Era comum que antigas cidades maias fossem construídas em torno de um ou de vários cenotes, pois eles eram a principal fonte de água doce dos seus residentes. Cerimônias sagradas muitas vezes aconteciam em torno desses poços, que eram considerados portais para o submundo. Oferendas de sacrifício eram apresentadas a Shaak, por exemplo, o deus da chuva, em tempos de seca. Entre esses poços sagrados, há um famoso cenote assombrado, conhecido como Sac Huayum, localizado a 40 quilômetros ao sul de Mérida, capital do estado mexicano de Yucatán, cuja lenda diz que é guardado por uma serpente emplumada com a cabeça de cavalo. Esse local, ainda hoje, assusta tanto os moradores locais que eles não chegam nem perto de lá. Os antigos maias parecem ter mantido distância também. Até que uma pesquisa subaquática nesse misterioso cenote descobriu uma pista que pode indicar a razão do porquê dessa reputação assustadora. O chão de suas duas câmaras submersas está repleto de ossos humanos. Para investigar e estudar esse local, foi necessário um rapel de 11,5 metros, da borda do cenote até a superfície de água dentro da caverna. Na descida, enormes estalactites e longas raízes de árvores sedentas se estendiam em direção à umidade abaixo, tornando tudo um pouco assustador. Além do mistério guardado dentro do cenote, outro fato especialmente intrigante é a localização de Sac Huayum. Ele fica bem próximo de Mayapán, uma importante cidade maia cujo poder é refletido em seu tamanho e densidade incomuns. Estimativas populacionais sugerem que cerca de 17.000 pessoas viveram ali. No entanto,
O muro de proteção da cidade curva-se de uma forma que coloca esse cenote especialmente fora dos limites da cidade e depois volta para incluir um outro cenote próximo conhecido como escotom. O muro da cidade não zigue-zagueia assim. Portanto, é provável que isso tenha sido feito de maneira proposital, porque parte do muro é visivelmente diferente do caminho que ele faz, indicando que eles queriam mesmo excluir esse lugar. Cerca de 40 cenotes foram incluídos dentro da muralha da cidade e teriam servido como fontes vitais de água. Na verdade, Mayapã provavelmente foi construído nesse local precisamente por haver muitos cenotes naquela área. O layout da cidade foi visivelmente influenciado pela distribuição deles por lá, como podemos ver nessa ilustração. A praça principal incorpora os cenotes dentro de seus layouts e algumas estruturas estão situadas diretamente acima das cavernas. Embora Mayapã seja uma das cidades antigas com melhor mapeamento de superfície em todo o mundo, o conhecimento de sua geografia subterrânea e da cultura material associada permanece limitado, dado a grande quantidade de locais subterrâneos para explorar. Aliás, a relação da cultura maia com cavernas é uma regra. Existem diversas associações na cultura mesoamericana entre cavernas subterrâneas e seus templos na superfície. Essa relação tornou-se ainda mais amplamente conhecida com a descoberta de uma caverna abaixo do Templo do Sol de Teotihuacan. Essas cavernas são associadas aos eventos de criação da humanidade. O homem surgiu após 2 grandes dilúvios que varreram as primeiras versões humanas feitas a partir de barro e madeira. Na terceira e última tentativa, os deuses resolveram criar o homem a partir do milho. Ofereceram a ele a consciência de si e seu sangue foi obtido dos próprios deuses. O mundo terreno seria a base de outros 13 estratos celestiais que representariam uma escada que conduzia os indivíduos à morada dos deuses. Os templos maia, inspirados nessa escada para o céu, possuíam degraus que alcançavam um determinado topo. Durante os rituais religiosos, a subida do sacerdote ao topo do templo representava a aproximação desses homens com os deuses. Além da realidade terrena e celestial, os maias também acreditavam na existência de um submundo habitado pelos mortos. Xibalba foi o nome que os maias deram a esse submundo e significa lugar do terror, o que indica o pavor que ele inspirava na imaginação dos maias. Esse mundo subterrâneo era realmente pavoroso, fortemente associado com a água. Tinha sua própria paisagem, deuses e predadores. Para os maias, Xibalba localizava-se a oeste e entrava-se no submundo através de uma caverna ou região de água parada, a superfície da Terra e o primeiro dos 9 níveis do mundo subterrâneo. Os maias acreditavam que um grupo de deuses, conhecidos coletivamente como senhores do submundo, governavam Xibalba. Aqui, podemos ver que até as estradas e trilhas dentro dos limites da cidade incluíam os cenotes, uma vez que eles eram considerados locais sagrados, onde para os antigos havia uma convergência especial do submundo e do mundo superior. Era o lar de seus deuses, onde os mortais poderiam ir e interagir com eles. Mas, aparentemente, Sacsayhuamán violava visivelmente esses princípios de acesso. É naturalmente difícil de entrar e, como eu já disse, a trajetória da antiga muralha da cidade desvia-se para o norte para excluí-lo. E, além disso, ele está longe dos portões e os mais próximos foram deliberadamente bloqueados na antiguidade.
Portanto, essa exclusão é no mínimo inesperada, pois como os outros cenotes, este também contém água limpa em abundância. Para além disso, Saxe-Wiayun é um cenote visivelmente dramático. Uma depressão rasa na superfície do calcário abre-se de um lado para expor uma grande caverna, onde apenas uma pequena quantidade de luz penetra através da entrada, e por outra abertura menor no telhado. As paredes são verticais e salientes, e a água é incomumente profunda. Até hoje, os habitantes locais informam que aqueles que acessam suas águas sem permissão ficam doentes ou morrem, porque uma punição é aplicada pelos maus ventos. E para nos fornecer mais uma pequena pista, esse cenote fica a oeste da cidade. Por toda essa coincidência, ou não, antes de entrar nesse local, os arqueólogos tiveram que participar de uma cerimônia tradicional obrigatória, para garantir-lhes a segurança espiritual e acalmar a terra. Seu objetivo era pedir permissão aos deuses para entrar no cenote e aplacar o seu lendário guardião, a enorme serpente emplumada com cabeça de cavalo que os moradores locais acreditam que sequestrava as crianças que chegavam muito perto. Desde o primeiro mergulho, crânios humanos já foram localizados. Um crânio adulto estava sentado entre os destroços da primeira câmara e provavelmente pertencia a uma mulher. A parte superior do crânio foi intencionalmente achatada durante a infância. Esse método de deformação foi amplamente praticado pelos antigos maias e é consistente com os crânios encontrados em sepulturas habituais deste mesmo período. Ao fim do primeiro dia no misterioso cenote proibido, a equipe já havia identificado 10 crânios na primeira câmara, com uma grande probabilidade de muitos outros serem descobertos entre as rochas e os sedimentos. Haviam restos de esqueletos espalhados na parte inferior da encosta, incluindo pedaços de vários crânios humanos e alguns ossos longos de gado moderno. Rebanhos de gado solto pastam no mato perto dali, e os fazendeiros usam os cenotes da região como poços para fornecer água a esses animais. Mais adiante na caverna, uma mandíbula inferior em forma de ferradura foi encontrada. Aqui, como os dentes estavam em ótimas condições e não se desgastaram durante muito tempo, isso indica que se trata de um jovem adulto com cerca de 18 anos. O esmalte duro dos dentes muitas vezes protege o tecido interno, e por isso os arqueólogos esperam que esse conjunto forneça uma boa datação por carbono 14 para os restos humanos do cenote. No fundo da primeira câmara, segue um túnel intrigante que leva a uma segunda. Essa segunda câmara é completamente cheia de água e tem cerca de 2 vezes o tamanho da primeira. Não tem abertura para o céu e mergulha a uma profundidade de cerca de 35 metros. Parte do chão também estava repleta de ossos. Os restos humanos na segunda câmara incluem esse crânio parcial que foi localizado de cabeça para baixo em meio a rochas e sedimentos. A julgar pela disposição das cavernas, acredita-se que todos esses ossos estavam originalmente na primeira câmara, mas em algum momento o chão desabou, fazendo com que os ossos caíssem em cascata para a segunda câmara. Na segunda câmara, são localizados mais 5 crânios, e isso elevou o total para 15 indivíduos, com indicação de que possam haver mais escondido nos escombros de calcário. Mas por que esse cenote guarda os restos mortais de tantas pessoas, que parecem ser homens e mulheres, adolescentes, adultos e crianças? A maioria dos moradores de Mayapã foi enterrada embaixo ou perto de suas casas. Então, esse não era um cemitério normal. Os ossos não apresentam marcas que indiquem a causa da morte. Então, as pessoas provavelmente também não foram sacrificadas.
Outros artefatos também foram encontrados, em sua maioria pedaços de jarras de água. Então não há nada que indique que essas pessoas estivessem entre a elite ou estivessem recebendo qualquer tipo de tratamento especial. Será que a localização de Sacsayhuaman é uma pista? Para começar, fica na direção em que os maias associavam ao submundo, o local mítico de origem da humanidade. Será que essas pessoas poderiam ter sido lançadas ali para guardar o próximo ciclo da criação? Os pesquisadores acreditam que elas foram vítimas da peste e, por essa razão, foram isoladas do resto da população. Como foram depositadas naquele local, então as pessoas da cidade também não iriam querer beber daquela água. Para eles, as evidências encontradas podem se ajustar a essa teoria, assim como o tabu de longa data de que aquele local é portador de doenças e pragas vindas do submundo. Enfim, com o tempo, o verdadeiro motivo para ficar longe do cenote pode ter sido esquecido, mas a lenda da serpente emplumada com a cabeça de cavalo continuou a manter as pessoas à distância. Os moradores mais velhos da aldeia vizinha contam histórias de pessoas que viram a tal serpente empoleirada numa árvore, saltando, girando e mergulhando na água. Logicamente que os mais jovens tendem a não acreditar nessas histórias fantásticas. E para você, o que realmente levou aquelas pessoas para o fundo do cenote? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou e quiser, nos deixe seu like, se inscreva no canal e ative os sinos das notificações. Se puder, com bem menos de R$8 por mês, você se torna um membro do nosso clube de canais e nos ajuda a continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo até você. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que gostaria de saber tudo isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Se cuidem. Até o próximo vídeo.